primeira vez que eu tive contato com o nome Colo de Deus foi com o vídeo, com o clipe, né? Não chama mais clipe, né? Esse nome não parece. Com o vídeo, né? Onde o Espírito de Deus está. Sim. Quando eu assisti aquilo, eu assisti de novo. Eu disse, cara, esses meninos são diferentes. Claro, a primeira busca que eu fui fazer foi o quê? Saber se era católico. Né? Estava muito estranho aquela coisa ali, diferente, eu disse, a pegada diferente. Aí eu não sei se eu vi qualquer imagem, alguma coisa assim, eram os meninos no carrom, uma coisa muito... Sim. Numa casinha azul, sim. Né? Como que foi ali aquela gravação daquela música? Que lugar era aquele tão legal, tão bacana? Vocês realmente pensaram ali em levar o nome da comunidade através daquela música? Foi uma coisa mais despretensiosa que aconteceu assim, do nada? Como que foi? Foi despretensioso, foi bem despretensioso. Acho que foi num projeto chamado Praise at Home. Isso, Praise at Home. Era uma casa mesmo. Mas o projeto não era da Colo? Não, era o projeto de um amigo nosso, Bruno. Ele criou esse projeto para fazer, tipo, louvores em casa, com bandas diversas. Certo. E aí ele chamou a Colo de Deus, e aí a gente decidiu gravar essa música. Essa música, a gente já tinha feito um vídeo caseiro dela pro YouTube. E aí a gente falou, vamos gravar essa música, porque as pessoas gostaram, assim, mas não tinha tido tanta repercussão no vídeo caseiro que a gente fez. Só que quando a gente levou ela pro Praise at Home, do nada, bombou. Deu muita visualização. E a gente não estava esperando. Então, a Colo de Deus, que era uma comunidade que não era conhecida, do nada começou a chamar para ir para missão. Nossa, eu escutei a música onde o Espírito de Deus está. Então, foi do nada. A gente não esperava o boom que foi com onde o Espírito de Deus está. E aí, logo depois, foi um boom bem maior com a Casa Não Sabeis, né? Daí a Casa Não Sabeis explodiu. Onde o Espírito de Deus está foi tipo um boom. Nossa, Colo de Deus. Começou a sair. Onde o Espírito... Aí, quando veio a Casa Não Sabeis, foi tipo, para todo lugar. Nossa, mas é muito interessante isso, porque... E você percebe o quanto quando Deus quer, né? Porque o Flávio esteve aqui esses dias, né? Sim. E ele comentou uma coisa muito interessante, contando um pouco da história da música e tal, mas o quanto ele não tinha nem proximidade com Nossa Senhora. Sim. Quando ele compõe a música, e o tempo que ainda cantando a música, ele ainda não tinha proximidade com Nossa Senhora. Você estava, ele falou que você estava no dia quando ele mostrou a música. Eu lembro ele chegando, falando, galera, eu tive um sonho com Nossa Senhora. E ele estava com um violãozinho, que ninguém dava nada para aquele violãozinho. E ele tocou, acaso não sabeis? Eu falei, gente... E no mesmo dia a gente cantou a música. Foi, ele no falou, retiro. No mesmo dia. No mesmo dia que ele mostrou que ele teve um sonho, a gente cantou a música no retiro. E foi, tipo... tremendo. Eu lembro que quando explodiu muito assim, vocês eram mais ou menos os patatis patatás católicos. Por que eu digo isso? Porque Colo de Deus estava fazendo um show, tipo assim, a pessoa ia no Nordeste, tinha show da Colo de Deus. Colo de Deus no Brasil, é que nem patati patatá, tem vários, né? São vários patatis patatás e você chega, vou pro show da Colo de Deus, mas eu também tô no show da Colo de Deus aqui. Então, cara, então eu também tô. Então tinha tipo uma bilocação de Colo de Deus no Brasil inteiro. Começou a se dividir, foi. Porque começou a ter muita solicitação de missão. Isso foi muito legal. Eu via, né? Show da Colo de Deus, aonde? Não, eles vão estar na minha cidade. Não, mas eles vão estar na minha também, não é? Mas era tão forte ali, era tão potente ali a veracidade do carisma e das músicas e tudo, que, claro, o pessoal às vezes esperava, o Hugo, a Maiara, aqueles que estavam muito ali, mas mesmo assim chegava a galera e fazia acontecer, e era impressionante isso, né? E o Brasil inteiro, nesse tempo aí, foi tomado por Colo de Deus, assim, para cima e para baixo, né? E alguns eventos grandes a gente conseguia ir todo mundo. Eu gostava muito. Quando ia todo mundo, né? Eu imagino. Né? Era mais legal. Agora, para você, Maiara, você era muito jovem para começar a viajar para cima, para baixo, para tudo e tudo. Também. Muito imatura, pode ser, mas você precisou crescer, virar adulta nesse processo, não foi? Sim, na estrada, né? Tive que fazer, tive que aprender, tive que me virar. E eu não sabia lidar. No início, olha como que funcionava a minha cabeça. Eu vivia comunidade de vida, né?
E eu era a Maiara da Comunidade de Vida, até então, como qualquer outro membro da Comunidade de Vida. Quando a Colo de Deus explodiu, houve em muitos membros ali uma grande inveja, porque não era a Maiara cantora, não era a Maiara artista, era a Maiara como eu, como você, que estava recebendo um tratamento diferente, mas eu não digo nem tratamento diferente dentro da Comunidade de Vida, no sentido de, agora eu vou viajar muito, agora eu vou sair muito, e aí, saindo muito, vão levar a gente para lugares, para comer bem em lugares. Sim. Então, eu sofri muito nesse período, porque algumas pessoas não entenderam essa transição, porque também foi do nada. Então, eu sofri muito com isso. E aí, na minha cabeça, eu não podia... Se eu tirasse foto... Olha só a minha mentalidade. Se eu tirasse muito foto com as pessoas, se eu ficasse falando demais o que eu vivi, iam pensar que eu sou vaidosa. Exatamente. Então, eu evitava tirar foto. E eu evitava ficar falando muito disso para não pensarem que eu estava sendo vaidosa. Só que, por causa disso, aconteceu justamente o oposto. A Maiara é metida. A Maiara é vaidosa, ela não tira foto com ninguém. Só que eu não sabia na época. Pra mim, eu achava que eu estava fazendo o que era correto. Que eu não sabia como que eu tinha que me comportar em relação a isso. E também o Hugo não tinha vivido isso. Então, ele não me ensinou, nessa época, né, como lidar com isso. Era muita viagem, né? Era muita coisa. Era muita coisa. Agora, naturalmente, por você estar naquele vídeo, acabou sendo pronto. Então, aqui já vai e é ela que vai também. Não teve jeito, né? E também não tinha, na época do Onde o Espírito de Deus Está, não tinha muitos outros cantores na comunidade. Era mais eu, e o Flávio ainda veio depois. Era eu, tinha o Diego também, que ministrava junto. Tanto que a primeira missão que a gente fez de viajar foi numa cidade de São Paulo chamada Pitangueiras, que ia eu e o Hugo, e aí o Hugo perdeu o voo, e era a minha primeira missão saindo de Curitiba, porque até então a gente foi chamado para os grupos ali de Curitiba. Sim. Ai, a Colo de Deus. Quando foi a primeira missão, eu tive que ir sozinha, porque o Hugo perdeu o voo. Aí foi eu e o Diego ministrar. Nossa, mas eu chorei muito, porque na minha cabeça eu não ia conseguir ministrar sozinha com o Diego, porque eu só tinha ministrado com o Hugo, eu não ia saber fazer com ele, não sei o quê. Mas foi bom. Foi bem bom, inclusive. Que legal. Foi o primeiro show. Agora, quando se fala da vida de vocês dois, não é? Chegou a rolar em algum momento assim, Maiara não tem jeito, ela é Colo de Deus, ela vai viver a vida para Colo, vai ser celibatária e tal. Em algum momento foi levantada essa possibilidade? E como foi o processo assim de vocês se conhecerem, e de você, mesmo na loucura de viagem e tudo, achar um tempo e uma possibilidade para poder se abrir para construir uma família? Como que foi todo o processo? Então, eu conheci o Vinícius bem depois de toda essa loucura, Sim. né? Porque daí a comunidade saiu muito. Teve um boom, né, de missão. Depois a comunidade deu até um pouco uma diminuída, e eu namorei 2 vezes na comunidade antes do Vinícius. Certo. Eu namorei um menino que... Ele tá na comunidade ainda? Acho que não mais, né? Um menino que já saiu da comunidade. E aí depois eu namorei o Maicon. Que inclusive é o Maicon que canta as músicas que tá no ministério. Sim. Eu namorei o Maicon por 1 ano, aí não deu certo. E justamente por causa de tempo mesmo. Porque eu não tinha tempo, eu viajava muito. E ele não viajava, ele ainda não estava no ministério. Ele estava no ministério de música, mas ele não estava no ministério principal, né? Que é o ministério que sai. Então, a gente tinha muito esse negócio de tempo e não tenho tempo e tudo mais. E não foi só isso, né? Que não deu certo. A nossa identidade mesmo batia algumas coisas. E aí, depois, a comunidade ainda diminuiu mais ainda de missão. E eu estava morando em Jandaia do Sul. E aí foi quando eu comecei a conversar com o Vinícius. Olha. E aí, logo depois, veio a pandemia. Então, tudo colaborou para que a gente se conhecesse melhor. A pandemia acabou, de certa forma... Sim, porque daí não tinha mais missão. Não tinha muitas coisas. A comunidade já tinha caído um pouco de missão, né? Porque no início era muito novidade. Todo mundo queria Colo de Deus. Também eram poucas pessoas. Depois, né? Aí depois teve mais gente, outros cantores. E aí começou a se dividir mais. Essa parte em comunidade, ministério de música, que sai para evento, sai para show...
precisa ter muita maturidade, porque senão gera dentro da comunidade uma incompreensão profunda, Sim, né? sim. Não é fácil, não, de jeito nenhum. Porque fica sempre parecendo os queridinhos, fica sempre parecendo os diferentões, aqueles que saem, aqueles que vão, mas precisa ter eles, né? De Mas certa depois forma. isso né? melhorou na comunidade, até. Não tinha mais tanto isso. Foi mais no início, que aí gerou muita estranheza. Porque foi muito novo, né? Foi do nada. Tipo assim, não teve nem como. Não teve uma preparação pra ninguém. Então, eu até entendo um pouco aqueles que do nada. Nossa, mas do nada agora ela não está mais entre a gente todos os Sim, dias. sim. Do nada agora ela tá viajando pra tudo quanto é lugar. Então, eu até entendo que foi do nada. É. Agora, quando estourou Onde o Espírito de Deus está, vocês faziam o quê no show? Onde o Espírito de Deus está era a música do show? Como que era? A gente tocava as músicas do álbum, que era do álbum do Hugo. Ah, era? Mas alguma que até hoje se canta, não? Dessa época, Sim, não? porque a gente deu uma repaginada nelas. Ah, é? Aham, a gente regravou esse álbum. Regravou e também mudou um pouco a melodia e deixou elas mais. Porque até então a identidade era só identidade. Foi aquilo que a gente falou no início. O Hugo tinha uma identidade. Quando eu cheguei, se tornou outra coisa. Sim. Quando o Charlie chegou, se tornou outra coisa. Quando o Flávio veio, se tornou. E até se formar a identidade que é a identidade da Colo de Deus. Então, aquilo que o Hugo trouxe no início não era, na época, a identidade da Colo de Deus. Então, quando a gente foi regravar esses projetos, a gente trouxe aí a ideia de todo mundo que já estava para que se tornasse algo comunitário. Quando você chegou na comunidade, Vini, já estava no processo da saída do Hugo ou foi antes um pouquinho? Não, foi Foi antes antes, um né? pouquinho. Antes. O processo da saída dele foi ali em 2020, mais ou menos, né? Entendi. E Entre pandemia, um pouquinho depois da pandemia, né? um pouquinho antes da pandemia e pandemia. Esse foi o processo de saída dele. Vocês já namoravam ou não? A gente Quando ele saiu, A gente começou o nosso caminho de namoro em 2019, final Ele de ainda 2019. tava, Ele ainda na estava. Meio da pandemia total, hein? 2018 ali, a pandemia, 2019 estava na pandemia mesmo. Na ainda. verdade, a Não, pandemia foi 2020. 2020, início de 2020. Não foi, amor. foi. Foi a É pandemia. que teve que teve em outros estados. Em 2019, em alguns outros países Já teve, tava começando um já estava surto, tendo assim. surto na China, né, e tal. Mas no Brasil mesmo começou em foi em 2020. 2020. Foi 2020. O Henrique faleceu em 2020? Ah, não. Por que eu tô com a cabeça de 2018? Não sei. Não, Tô 2019. ficando louco. É 2020, é verdade. É isso Aí mesmo. a gente começou o caminho de namoro 2019. em 2019 final, e aí logo no início de 2020 eu já saí da comunidade de vida, né? Aí nesse processo o Hugo ainda Eu estava já tinha saído da comunidade de vida também. Ah, é? Aham. Você saiu logo em que ano, mais ou menos? 2018, eu acho. Por aí, né? 2018? 2018 eu saí da comunidade de vida.